2025, diretamente da República de Curitiba, no estado de Paraná, República Federativa de Brasil. Vamos aquí en nuestros estudios junto con Alexandre, en una tarde de frío en Curitiba, con algunas noticias relevantes. Vamos a dialogar básicamente sobre 3 temas fundamentalmente. La primera de ellas sobre a comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, a CELAC. Segundo, el tarifazo de Trump. Y tercero, a nueva composición del gobierno de Alemania, que fue formalizada en esa semana. En relación a la primera noticia que yo quería traer para nuestros oyentes, era que el gobierno brasileño aprovechó a cúpula de comunidades de los estados latinoamericanos para defender la candidatura de una mujer de la región para el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ese cargo es el cargo de máxima autoridad de la ONU y teóricamente corresponde a un miembro de los estados latinoamericanos y del Caribe. La información fue divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y en los días de hoy el presidente Lula participó de la cúpula de jefes de Estado y de gobierno de CELAC en Tegucigalpa, en Honduras, su capital, y hizo un discurso presente en un encuentro. El actual secretario de la ONU, el portugués Antonio Guterres, está en la función desde 2017 y termina un mandato en el próximo año. De acuerdo con la secretaria de América Latina y el Caribe de Itamaraty, a Gisela Padovan, la embajadora, el gobierno brasileño fará fez duas defensas na cúpula. Que a región lance una candidatura única y que la candidatura sea una mujer. A ONU nunca tuvo una mujer en un cargo de secretario general. Desde su fundación en 1945, la organización siempre fue comandada por 9 hombres. Y el único latinoamericano fue el diplomata peruano Javier Pérez de Cuellar entre 1982 y 1991. Y Brasil propuso 2 declaraciones especiales para la cúpula, una sobre la posibilidad de candidatura unificada, afirmó la ministra, la embajadora Gisela Padovan, y dice que por la rotatividad regional, Brasil entiende que la indicación cabe a América Latina y el Caribe. Entonces estamos proponiendo que los países se unan y comiencen a trabajar en torno de una candidatura única, o que da mayores chances de hacer valer el principio de rotatividad, acrescentó a diplomata. Segundo Padovan, hay excelentes mujeres que podrían ser apoyadas por Brasil. Entre los nombres citados por la embajadora está o de Michelle Bachelet, que fue expresidenta de Chile, a Mia Mottley, que es primera ministra de Barbados, y a Rebecca Greenspan, que era vicepresidente de Costa Rica. Y en Brasil ve con mucho interés que la secretaria general sea una mujer, porque nunca hubo, y hay mujeres con cargos relevantes, posiciones relevantes y capacidades de lideranza. Embora tenha citado algunos nombres, la diplomata dice que la definición de un nombre a ser apoyado ainda está en abierto. Y Brasil dice que gustaría de ver, além de un candidato regional, una mujer, mas está todo en abierto y que es un proceso absolutamente preliminar, pues eso a gente decidió comenzar a discutir en la región porque a gente entiende que compete a nos, expresó a diplomata. Entonces a gente presentar un candidato unido, si eso da más peso, pero está en abierto ainda. A reunión de CELAC fue finalizada no día de ontem. Fue emitida una declaración de Tegucigalpa. Fue a nona reunión de cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de CELAC. Y sin citar a Trump y los países de CELAC dicen rechazar acciones unilaterales que restringen el comercio. Infelizmente 3 países no asignaron la declaración: Argentina, Paraguay y Guatemala. Esa declaración fue divulgada após los líderes de los países de América Latina participar en la cúpula en Honduras. El documento defiende que una mujer latina sea próxima secretaria general de la ONU, conforme Brasil tinha proposto. Y en esa declaración conjunta,
os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos afirman rechazar ações unilaterais que restringem o comércio internacional, em clara alusão às medidas unilaterais que o presidente Trump está impondo a diferentes países no mundo. O Brasil, que faz parte da CELAC, o presidente Lula compareceram ao encontro em Tegucigalpa, e embora não se faça uma menção ao nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a declaração foi divulgada num contexto em que a Casa Branca tem imposto tarifas a produtos importados vendidos no mercado americano, que tem provocado inestabilidade no mercado internacional, conforme a gente tem acompanhado nas bolsas de valores e nos valores das moedas, além de reações de países e de blocos de países. A declaração fala que declaram rechazar a posição de medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional, incluídas as restritivas ao comércio internacional. Antes da cúpula começar, o Ministério de Relações Exteriores de Brasil já tinha dito que seria difícil chegar a um consenso entre os países sobre o tarifaço de Donald Trump. O Itamaraty também informou que houve uma menção ao tema de forma direta ou indirecta e se limitaria a um parágrafo. Isso porque, embora muitos países da região, exemplo de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia, tenham sido taxados da mesma maneira, isso é com 10%, os impactos são distintos. As relações comerciais desses países com os Estados Unidos são diferentes. Além disso, outros países sofreram taxas ainda maiores, entre os quais podemos citar a Venezuela, com 15%, a Nicarágua, com 18%, e a Guiana, com 38%. Nesse cenário, as reações dos países do tarifaço foram diferentes. O Mercosul, por exemplo, enquanto o Brasil e o Uruguai defendem a continuidade das negociações com os Estados Unidos, a Argentina diz que vai atender todos os pedidos do governo americano, e o Paraguai comemorou ter ficado com a menor taxa entre as possíveis. Lula fez um discurso durante a cúpula. Durante o discurso, o presidente afirmou que as tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional, acrescentando que guerras comerciais não têm vencedores. Agora nossa autonomia está novamente em xeque, destacou o presidente do Brasil. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre a nossa região, afirmou o presidente. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. E a história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores, acrescentou. O documento final da cúpula, que vamos fazer referência nesse momento, também destacou a defesa de um grupo de uma candidatura única da região à Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas e que será uma candidata, ou seja, uma mulher. O Brasil já se manifestou anteriormente favorável a essa candidatura de uma latina. A declaração não menciona nomes, mas o governo brasileiro já citou entre as excelentes candidatas, como disse anteriormente, a ex-presidenta de Chile, Michelle Bachelet, actual primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e a ex-vicepresidente de Costa Rica, Rebecca Greenspan. O português Antônio Gutierrez acaba o ano que vem o seu mandato. E em Tegucigalpa, na capital de Honduras, reunidos os chefes e as chefas de governo, os altos representantes da CELAC, fizeram uma declaração adoptada por consenso suficiente por 30 Estados-membros. Como disse anteriormente, a declaração foi objetada por as delegações de Argentina, de Nicarágua e de Paraguai, por diferentes razões, as quais respeitam e reconhecem os signatários. E a declaração basicamente fala que reafirma o compromisso por el fortalecimento da CELAC. A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, são 33 membros, como mecanismo de concertação política que integra todos os países da região e que tem como base o acervo das declarações adoptadas nas cumbres anteriores. Segundo, e o mais importante dos parágrafos dessa declaração, resalta a plena vigência da proclama de América Latina e o Caribe como zona de paz, sustentada na promoção e o respeito aos propósitos e princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e do direito internacional, da cooperação internacional, da democracia e do Estado de Direito,
do multilateralismo, da proteção e promoção de todos os direitos humanos, do respeito à autodeterminação dos povos, da não ingerência nos assuntos internos, da soberania e da integridade territorial. E de igual maneira, e aqui faz ênfase em forma indireta ao tarifaço de Donald Trump, rechaza a imposição de medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional, incluídas as restritivas ao comércio internacional. No seu parágrafo 3º da Declaração de Tegucigalpa, afirma sua convicção comum que é oportuno e adequado que uma pessoa nacional de um estado da América Latina e o Caribe ocupe a Secretaria-Geral da ONU, considerando que de 9 secretários-gerais que têm sido secretários-gerais da ONU até a data, solo um provém da região e nunca ha sido ocupado por uma mulher. O ponto 4 da declaração fala sobre a importância de concertar intervenções conjuntas em fóruns multilaterais em temas de interesse comum. O ponto 5 expressa o reconhecimento e o agradecimento à República de Honduras por o trabalho realizado em sua qualidade de presidente pro tempore da CELAC e destaca a celebração de reuniões de alto nível para compartir esforços em matéria de segurança alimentar, de mulher, de educação, de café, de energia, de cooperação financeira, de cambio climático e de mobilidade urbana. O parágrafo 6º da declaração reafirma a vontade de continuar o diálogo político para aprofundar os laços de cooperação das reuniões da CELAC com os grupos regionais. O parágrafo 7º dá a bem-vinda à República de Colômbia como presidência por tempore do mecanismo 2025-2026 e reconhece as prioridades, principalmente referente à energia, mobilidade urbana, saúde e autossuficiência sanitária, segurança alimentária, meio ambiente e cambio climático, povos originários e afrodescendentes, ciência, tecnologia e inovação, conectividade e infraestrutura, fortalecimento do comércio e investimento, delinquência organizada transnacional, educação, igualdade de gênero, entre outros. E por último, como não poderia deixar de ser, em todas as reuniões do CELAC se faz referência, referenda su firme respaldo à estabilidade da República de Haití, para que pueda contribuir decididamente, conforme sua capacidade, a apoiar seus esforços cada um dos países junto à comunidade internacional e às Nações Unidas, para poder restabelecer um entorno de segurança humana, para que seja normalizada a situação política, econômica e social, com um enfoque integral de desenvolvimento. Vale destacar que a CELAC é uma instituição pouco conhecida no âmbito internacional aqui na América Latina e no Brasil, mas ela tem uma trascendência e uma importância fundamental porque vincula os 33 territórios de América Latina e do Caribe, o Mercosul e todos os outros blocos que fazem parte, o Pacto Andino, a comunidade de nações do Caribe, todos através desse mecanismo chamado de CELAC, vuelvo a insistir, comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, fazem parte desse grupo político que essa semana na cidade de Tegucigalpa, na capital de Honduras, teve a 9ª cumbre de chefes e chefes de chefas e chefes de Estado e de governo de CELAC. Essa instituição, como falei anteriormente, é uma instituição de grande importância no âmbito internacional e é o mecanismo que o Brasil está utilizando nesse momento para poder fortalecer o bloco de integração do Mercosul. Em outra ordem de coisas, podemos destacar, como não poderia ser diferente, e vamos falar durante um longo espaço de tempo, durante esse período desta hora que nós temos aqui na Rádio Paraná Oficial, diretamente dos estúdios da Rádio Paraná Oficial em Curitiba, na República Federativa do Brasil, da situação do tarifaço, como está sendo denominado, as tarifas que o presidente Trump está impondo ao mundo.
Y tenemos algunas informaciones para repasar. Quizá primera nos podríamos denominar que en un nuevo recado a Trump, China dice que no va a recuar y dice que Estados Unidos están se colocando contra el resto del mundo. Pekín ainda no dice si fará un nuevo aumento en las tarifas aplicadas a los Estados Unidos. Porém, la embajada chinesa en Washington dice que el país asiático no recuará y un ministro de Comercio afirmó que lutarán hasta el fin. Após indicar que estaba abierto al diálogo, el gobierno chinés afirmó en esta quinta feria que no recuará la guerra tarifaria con los Estados Unidos y dice que los Estados Unidos están se colocando contra el resto del mundo. La embajada de China en Washington afirmó que no recuaremos y dice que el gobierno de Xi Jinping no tiene miedo de provocaciones. Por otro lado, el gobierno chinés, a través de su ministro de Comercio, afirmó que lutará hasta el fin y acusó a los Estados Unidos de sabotar en las reglas del comercio internacional. Y dice que el gobierno de Trump solo está consiguiendo ganar enemigos en el mundo, a usar las tarifas como arma de guerra para ejercer a máxima presión en beneficio propio. Los Estados Unidos están se colocando contra el resto del mundo. Y embora China permanezca abierta a conversas, cualquier negociación debe ser basada en el respeto mutuo y conducida en pie de igualdad. Si los Estados Unidos estuviesen determinados a trabar una guerra comercial, a China lutará hasta el fin, dice en comunicado. Presión, amenazas y chantaje no son maneras certas de lidar con la China. No permitiremos de forma alguna que alguien tire los derechos e intereses legítimos del pueblo chinés o que alguien sabote las reglas del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio. Aquí vale la pena destacar a lisura y a forma directa que el gobierno de China se refiere al comercio internacional y al sistema multilateral de comercio. Porque en medio de esa guerra tarifaria con la China, el presidente de los Estados Unidos se dice confiante en llegar a un acuerdo con Pekín y llegó a elogiar al presidente chinés. Él le dice: él es meu amigo, o presidente Xi, eu gosto dele, eu o respeito, é um cara inteligente que ama seu país. Isso é um fato. Eu o conheço muito bem, disse Trump durante uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca na noite de quarta-feira, dia 9 de abril. Por outro lado, na conversa, o presidente norte-americano afirmou que estar esperanzoso y dice que llegará a un acuerdo con un líder chinés para estancar esa guerra tarifaria. Él va a llegar a un acuerdo y dice que eso acontecerá luego. Xi Jinping ainda no se había pronunciado hasta el final de esa quinta feria sobre la guerra tarifaria que ven tramado contra Trump en la última semana. Mas la embajada de China en Washington dice que no recuará. Es una guerra tarifaria sin precedentes. Estados Unidos y China ven aplicado aumentos mutuos de tarifas desde que Trump anunció su tarifazo, que incluyen un aumento de 34% en las tasas aplicadas a productos chineses que entran a los Estados Unidos. Pekín retalió aumentando las tarifas a productos norteamericanos también en más de 34%. Los Estados Unidos se irritaron y pasaron a tasas de productos chineses para 84%. Pekín entonces compró a briga y anunció tarifas de 84% a los productos de los Estados Unidos. Y el último momento ocurrió en la última tarde de la cuarta feria, cuando el gobierno norteamericano anunció que los productos chineses pasarían a ser tasados en 125%. Entonces nos tenemos la siguiente situación. Producto chinés entrando en los Estados Unidos pagará una tasa de 125%. Producto americano entrando en el mercado chinés pagará una tasa de 84%. Esa es la realidad de esa guerra comercial que está aconteciendo. El tono de Trump en la noche de cuarta-feira fue bien más ameno que en el día anterior, cuando él acusó a Pekín de siempre ter pasado a perna a los ciudadanos norteamericanos, y afirmó que ahora él fará lo mismo con los chineses. La declaración se refiere al aumento de tarifa aplicada por los Estados Unidos a los productos chineses. Y más cedo, también la propia tercera feria de esa semana, Washington anunció
una tasa de 104%, pero más después aumentó para 125%. Y dice que los Estados Unidos continuarán a abusar las tarifas sobre China. China se opone firmemente y jamás aceptará tales actos hegemónicos y de bullying, dice el ministro de Relaciones Exteriores de China. Si los Estados Unidos realmente desean abordar las cuestiones por medio del diálogo y de la negociación, deben demostrar una actitud de igualdad, de respeto y beneficio mutuo. Si los Estados Unidos estuvieran determinados a trabar una guerra tarifaria y comercial, a China continuará a responder até o fin. Lo que no estamos observando con esas informaciones que estamos pasando a nuestros oyentes es que existe una guerra tarifaria muy violenta entre las dos mayores potencias del mundo y que eso va a tener un impacto sobre los determinados productos en todos los países del mundo. La tarifa de China llegó a 104%, como falei anteriormente. Históricamente era 34%, pasó a 104% y terminó entonces ahora en 135% casi. Y a China no desea trabar una guerra comercial, dice. Mas el gobierno chinés jamás ficará de brazos cruzados, viendo los derechos y los intereses legítimos del pueblo serem prejudicados y violentados. A geopolítica nunca más será a mesma. Depois da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e agora com essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, os players, os actores no mundo começam a ser redefinidos e começam a ser redefinidas as diferentes táticas que os diferentes países e blocos econômicos adoptam. Uma delas é a pressão que existe nesse momento na Europa, fundamentalmente por os países pró-Mercosur, em cerrar as negociações do Acordo de Livre Comércio, que já leva mais de décadas, de duas décadas de negociação, e está em fase final de formalização nos países da União Europeia. O recuo de Trump sobre o tarifaço foi estratégico, planejado desde o início, dizem os auxiliares. Existe un best-seller de 1980 que el presidente de Estados Unidos ya describía algunas de sus técnicas para conseguir acuerdos comerciales ventajosos. Un sectorista de la Casa Blanca dice que el gobierno americano capituló diante del riesgo a la economía americana. El recuo de Trump, al desistir de aplicar el tarifazo a todos los países excepto a China, fue algo planejado desde el inicio. Algunos de ustedes claramente no entenderán. A Arte da Negociación se llama un libro de Carolina Leavitt, cuando expresa también en una colectiva de imprensa un secretario de Comercio, Scott Bessent, que respondió a preguntas sobre el recuo. El recuo se da por lo siguiente: las diferentes tarifas que Estados Unidos dice que iría a aplicar a otros países del mundo, ellas fueron recuadas, la mayoría de ellas a un 10%, algumas delas a un 20%, mas nenhuma delas pasa de 30%, bem diferente daquelas que fueron ampliamente divulgadas la semana pasada, que llegaban até 80%, 100% en algunos de los países. Y el criterio que se estableció por parte de los Estados Unidos, la aplicación de tarifas, era el principio de reciprocidad. Ellos dicen: si los productos de los Estados Unidos para ingresar en aquellos países tienen alícuotas de X%, nos aplicaremos los X% también a productos de esos países que se aplican para nosotros a tarifas determinadas. La mayoría de las tarifas, como dije anteriormente, fueron disminuidas para 10% para diversos países, excepto para China, como también afirmé anteriormente, que tiene una tarifa de 125%. Y él dicen los asesores de Trump que la estrategia de él desde el inicio fue colocar a China en una posición difícil. A China es una economía más desequilibrada de la historia del mundo moderno y a mayor fuente de problemas comerciales de los Estados Unidos, acrescentó.
O perfil da Casa Blanca na rede social X também se esforçou para atribuir o recuo de Trump a algo estratégico. Ele diz, Trump, que pensou nos últimos dias em suspender o tarifaço que tomou a decisão na manhã de quarta-feira. As taxações foram vistas por economistas como arriscadas e com um potencial de causar danos à economia a longo prazo. Uma das consequências seria o afastamento progresivo de países aliados de Washington, que poderiam ver os Estados Unidos como uma nação pouco confiável e sujeita às oscilações de um presidente inconstante. 3 pesquisas de opinião dessa semana mostraram uma piora na aprovação da gestão de Trump. Economistas também apontaram para um risco maior de recessão com a política tarifária do republicano, especialmente em caso que a guerra comercial com a China não mostre sinais de arrefecimento, de que não mostre sinais de que pode vir a encontrar um bom caminho e acabar através da arte da negociação. Como falei anteriormente, a arte da negociação foi escrita por um jornalista, por Tony Schwartz, e também creditada a Trump, e é uma mistura de autobiografia com aconselhamento nos negócios. Essa obra se tornou um sucesso instantâneo nos Estados Unidos, ajudando a consolidar o nome de Trump como uma personalidade da mídia e permanecendo semanas como número 1 na lista de best-sellers do New York Times. Algunos críticos, vale a pena destacar, apuntan diversas imprecisiones no libro, como a tendencia de Trump de amplificar sus sucesos y esconder sus fracasos. Antes mismo de esa publicación, o empresario ya tinha coleccionado algunas experiencias negativas, como a disolución da Liga de Fútbol Americano paralela a NFL, que se mostraba promisoria no inicio de los años 80. Pocos años después de esa publicación se descubrió que las finanzas del futuro presidente vivían un mal momento, con un empresario sustentando sus empresas con empréstimos registrados en garantía de su patrimonio de su país. ¿Y qué dice su libro? ¿Qué dice su libro? Los analistas apuntan que entre las lecciones ensinadas en el libro es posible enxergar a Trump como Trump piensa y toma decisiones como presidente de Estados Unidos. Algunas se relacionan con la retirada de tarifas. Primero, pensar grande. Trump acredita en mirar alto y insistir persistentemente en atingir sus objetivos. Segundo, negocia con base na força. Se você possui algo que outra parte quer ou precisa, use isso a seu favor, diz Trump. Ele diz, a melhor coisa que você pode fazer é negociar com base na força. Poder de barganha é a maior força que você pode ter. Esse poder é ter algo que outro quer. O melhor ainda precisa, ou melhor ainda, simplesmente não consegue viver sem. No caso das tarifas, Trump usa a seu favor o fato de controlar o acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo, os Estados Unidos de Norteamérica. E o terceiro ponto importante do livro é divulgue seu negócio. Trump dá ênfase e atenção que recebe a publicidade. E o quarto ponto, desculpa, que é fundamental para entender a filosofia de Trump, seja duro e sempre revide. Na arte do negócio, Trump afirma que aprendeu a ser firme com seu pai, Fred, que deu início à fortuna da família actuando no ramo imobiliário. Em caso de que você seja tratado de forma injusta, ensina o livro, revide de maneira implacável. De acordo com biógrafos de Trump, e apesar de isso não estar explícito na obra, esta foi uma lição aprendida com seu principal mentor, o advogado Ray Cohn, definido como um cara que não tinha medo de uma briga. Esse livro e essa postura de Donald Trump explicam o recuo dele e a forma de actuar dele em relação às tarifas. E eu hoje estou falando muito das tarifas porque é uma guerra comercial que nunca se viu no mundo entre China e Estados Unidos, que impôs essas tarifas à China. E é importante comentar que o comércio de mercadorias entre essas duas potências econômicas sumou cerca de 585 bilhões de dólares no ano passado. Os Estados Unidos importaram da China 440 bilhões e os chineses importaram dos americanos 145 bilhões.
o que deixou Estados Unidos com um déficit comercial em relação à China. O déficit comercial é a diferença entre o que se importa e o que se exporta. E essa diferença foi de 295 bilhões de dólares em 2024, que é um déficit considerável, equivalente a cerca de 1% da economia dos Estados Unidos. Mas esse valor é bem menor que o valor de 1 trilhão que Trump alegou repetidamente essa semana. Trump já impôs as tarifas sobre a China, havia imposto tarifas sobre a China no seu primeiro mandato. O presidente e sucessor Joe Biden foi mantido e ampliou as tarifas, e as barreiras tarifárias e comerciais ajudaram a reduzir a participação dos produtos chineses em 21% em 2016 para 13% no ano passado, é decir, Estados Unidos importou 21% da China em 2016 e 13% das importações dos Estados Unidos em 2024 correspondem à China. Portanto, a dependência comercial, vamos dizer assim, em relação à China, diminuiu na última década. O que nós temos a falar em relação a outros parceiros? As novas e abrangentes tarifas de Trump sobre as importações dos Estados Unidos atingem os países do mundo. A União Europeia. Como bloco de 27 países, está lançando seu primeiro conjunto de contramedidas em abril contra as tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio. O bloco diluiu as propostas iniciais, removendo, por exemplo, alguns produtos da lista e ofereceu um acordo tarifário 0 por 0 a Washington. O México foi deixado de fora da lista de tarifas globais de Trump, mas ainda tem muitos obstáculos a enfrentar. Taxas dos Estados Unidos de até 25% ainda são impostas sobre automóveis, aço e alumínio, bem como produtos que não estão em conformidade com o acordo de Estados Unidos, México e Canadá. Canadá impôs tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares canadienses, que são mais ou menos 21 bilhões de dólares americanos. Em dia 6 de março, em resposta às tarifas iniciais de Trump, além de 25% sobre outros 29 bilhões de dólares canadienses. Alemanha. Berlim argumenta que o mercado da União Europeia, com 450 milhões de consumidores, lhe dá vantagem para negociar com Trump e evitar uma guerra comercial. Autoridades do governo alemão pediram à União Europeia promover acordos comerciais com México, Canadá e a Índia, como países emergentes. É decir, a Alemanha tem a visão de que existia uma dependência muito grande entre a União Europeia e os Estados Unidos. E agora, em forma repentina e acelerada, pide acelerar acordos comerciais com países como México, Canadá e a Índia. Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, Vietnam, Reino Unido, Índia, Holanda, Irlanda, Itália, França e Brasil são países que se veem afetados em forma direta pela aplicação do tarifaço. Em Coreia do Sul não houve retaliação por parte do Seul, porém o presidente interino ordenou medidas de apoio emergencial para empresas afetadas, incluindo os automóveis, e enviou um funcionário sênior a Washington para tentar negociar. Em Taiwan, o presidente de Taiwan propôs um regime de tarifa zero com os Estados Unidos e disse que Taiwan não cobrará tarifas recíprocas. Em Vietnam, o líder de Vietnam, To Lam, ofreció a remoción de tarifas sobre productos norteamericanos en una ligación con Trump no día siguiente ao anuncio da tarifa. O Vietnam fez uma série de concessões, inclusive uma promessa de importar mais produtos dos Estados Unidos e conceder uma licença para Starlink de Elon Musk em condições favoráveis. A organização Trump também está investindo em instalações de golfe no Vietnam. O Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer está em negociação com os Estados Unidos sobre um acordo
que podría reducir tarifas en 10%. A India no planeó medidas retaliatorias contra Estados Unidos y pretende negociar un acuerdo comercial bilateral. A Holanda, uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo y sede del mayor puerto marítimo de Europa, enfatizó la necesidad de una respuesta calma y proporcional a las tarifas de los Estados Unidos, alertando contra una escalada de guerra comercial. A Italia, Roma alertó contra tarifas retaliatorias. A Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió una respuesta firme de la Unión Europea. Y el Brasil. No Brasil, en forma muy repentina y muy rápida, el Congreso brasileño reagió a las tarifas de Trump, aprobando una ley que permite la retaliación comercial. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dice que cualquier contramedidas serán basadas en esa ley. Y el vicepresidente Gerardo Alckmin dice que el país prefiere el diálogo y no accionará las disposiciones de la nueva ley por enquanto. Esas son las informaciones que nos tenemos en esa quinta-feira, directamente de los estudios de Paraná Oficial, en la radio aquí en Curitiba, sobre la guerra comercial que está aconteciendo en este momento en el mundo entre China, los Estados Unidos y entre los diferentes países del mundo que son afectados por la escalada de las tarifas que son aplicadas por los Estados Unidos en términos de medidas. Son medidas tarifarias, no son medidas no tarifarias. Que son medidas tarifarias son cuando directamente atingen los aranceles los productos. Medidas no tarifarias son medidas que no son, como propia palabra dice, no son tarifarias, y son medidas de restricciones a importación de productos a través de medidas sanitarias o fitosanitarias, definiéndose determinadas exigencias a los productos, o que hacen de eso restricción al comercio también. Un comentarista de política y economista da Globo News, Ubaldo Cruz, un prestigioso jornalista, hizo un artigo no día de hoy sobre que a escalada tensión entre Estados Unidos y China pueden impactar el crecimiento de Brasil. Eso está siendo avaliado por asesores de su propio presidente Lula, y contan que una recesión en algunos países en el último trimestre de año puede acontecer, mas no en la economía brasileña. Ellos dicen que Brasil está protegido por el fuerte mercado doméstico y grandes reservas internacionales elevadas. La expectativa es que el país sufra menos que los Estados Unidos, México y Canadá, que pueden caminar para una recesión no final del año. Es decir, no se ve en ese momento por parte de los analistas internacionales que rodean al presidente Lula una recesión pelo fato de las medidas y las medidas tarifarias que Donald Trump está impondo. O que puede vir a acontecer, seguramente vai acontecer, é que os diferentes produtos que foram taxados como o aço ou alumínio, eles tenham que buscar outros mercados, porque o mercado americano vai ser um mercado que vai ficar comprometido pelos preços, vai fazer que os produtos não sejam competitivos e que sejam competitivos os preços do próprio mercado americano. O que é Donald Trump na política comercial que está realizando em forma violenta e extrema, está pretendendo? O que está se pretendendo nesse momento nos Estados Unidos é a valorização do produto local, es decir, a imposição dessas tarifas para que os Estados Unidos, o povo americano, compre produtos locais e gere uma recuperação do produto bruto interno que faça ele crescer novamente como cresceu durante muito tempo nas décadas anteriores. Isso tem uma lógica, tem um sentido, mas isso daí pode ter consequências também
muito fortes, muito profundas a nível de outros países que suprem os Estados Unidos com determinados produtos. Por exemplo, os vinhos da União Europeia, o champanhe da França, es decir, determinados productos que no têm na quantidade necessária para consumo nos Estados Unidos. O aumento das tarifas vai provocar o aumento dos preços e isso vai gerar, evidentemente, uma inflação. E o que menos se propõe, ou menos interessa aos Estados Unidos nesse momento, é um crescimento com inflação. Eles querem um crescimento sem inflação. Porém, é muito difícil você ter um crescimento sem inflação se você não tem o produto no mercado e se você aplicou medidas tarifárias na magnitude que está sendo aplicadas nesse momento por parte da administração de Donald Trump. O último dado do Banco Central já havia mudado a previsão do crescimento do PIB para 1,9%, mas isso era antes da guerra comercial e da escalada dos últimos dias. Agora as expectativas que están se manejando, que están siendo discutidas por diferentes economistas, es un crecimiento de 1,5%, o que ya será un número positivo en un mundo tomado por incertezas diante do tarifazo defragado pelo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos negociadores brasileños ainda acreditan que Trump será obligado a comenzar a recuar en breve diante da decisión de China de enfrentar directamente a los Estados Unidos. Os custos para los norteamericanos nos próximos meses será elevado, dice su propio jornalista, en términos de inflación que estaba comentando anteriormente y o aumento del desempleo. Y eso va a cobrar un precio político muy alto para el presidente, mas no terá otro camino a no ser comenzar a flexibilizar su tarifazo para varios países. El problema básico, como ya está demostrado, sí que se demostró, es que a China no terá una sinalización de recuo en la guerra comercial con los Estados Unidos. Y si la guerra entre los dos países persistir, el efecto sobre las demás economías será muy negativo. Productos que hoy son exportados por la China para los Estados Unidos van a ser ofertados a precios más bajos a otros países. Eso tendrá un efecto positivo sobre la inflación de esas naciones, más pésimo para sus empresas y los trabajadores. Es decir, resumiendo, los productos que no van a entrar en los Estados Unidos van a ser ofrecidos a otros países, como casos de Brasil, que pueden ser ofertados. Pero más eso puede generar una situación de competencia con empresas brasileras que producen un mismo producto, valga la redundancia, y que puedan ser perjudicadas en términos de generación de empleo, de generación de renta, y que eso tenga una consecuencia en la producción industrial de determinados productos que Brasil possa vir a importar da China, que é hoje em dia o maior parceiro comercial nesse momento. Na maioria dos estados do Brasil, o maior parceiro comercial é a China, e no país o maior parceiro comercial continua sendo a China, com um volume de negócios muito grande. Uma coisa que eu comentei também en algún momento durante el programa de hoy, fue que el acuerdo Mercosur, segundo franceses, no es un remedio para las tarifas de Trump. La ministra de Agricultura de Francia dice que investir en trocas comerciales con países del bloque suramericano solo causaría más desorden en este momento. Europa prepara reacciones al tarifazo de Trump. Ella dice que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur no es un remedio, dice la ministra de Agricultura francesa Annie Girardin. Girardin dice que en la tentativa de investir en un acuerdo como alternativa acrecentaría más desorden en el escenario económico mundial. A Francia, como usted sabe, es uno de los principales oponentes al acuerdo entre los dos blocos,
que se anunciou o ano passado depois de 25 anos de negociações. O Mercosur era ruim ontem e continua sendo, na opinião dela, para os sectores cruciais agrícola e agroalimentar do país, ao ser questionado sobre as tarifas de Trump. O acordo da União Europeia-Mercosur pretende criar um mercado de 700 milhões de pessoas e só entrará em vigor após ser ratificado por todos os países envolvidos, incluída a França. Mas no país europeu enfrenta uma oposição veemente de seu sector agropecuário, que organizou grandes movilizações nos últimos anos e exigem que as exportações do bloco sudamericano cumplan as normas de produção adoptadas na União Europeia. Embora a ministra tenha considerado que o Mercosur não é um remédio, ela chamou de boa política da União Europeia buscar acordos alternativos para minimizar as consequências do impacto do aumento de tarifas decretado por Trump. Isso mostra, de alguma maneira, a posição veemente por parte da União Europeia e dos países que fazem parte da União Europeia de abrir novos mercados. O mercado do bloco do Mercosur é um mercado interessante, é o mercado mais importante da América Latina, e dentro da América Latina o mercado mais importante é o mercado brasileiro, já que representa mais de 75% do produto bruto interno do Mercosur. Uruguai, Argentina e Paraguai representam os outros 25%, Bolívia também. Então, o que nós temos a comentar é que a Comissão Europeia vai ofertar aos Estados Unidos um acordo para adoptar a tarifa zero em produtos industriais. E a agricultura não deve ter uma variável de ajuste da resposta, seguramente. Então, se estima que a União Europeia, por parte do lobby fundamentalmente de Polônia e da França, que são dois países agrícolas, vai continuar sendo um defensor aguerrido dos produtos agroindustriais. A Espanha, a Alemanha são dos dois países que lideram o acordo pró-Mercosur em forma mais rápida e são dos dois países que têm a maior quantidade de volume de investimento direto. O que é o investimento direto? É aquele investimento que se faz através de empresas com sede nesses países. Países como Espanha e Alemanha têm investimentos diretos nos países de Brasil e de Argentina, fundamentalmente, tendo inclusive fábricas de montagem de produtos industriais e de produtos agrícolas, de maquinários agrícolas também. Então, não se espera uma novidade muito grande no acordo União Europeia-Mercosur por parte ou como consequência fundamentalmente do tarifaço, porém, isso vai servir para que os países tenham uma vontade maior em poder acelerar a firma ou a construção final do acordo que já está há 25 anos sendo negociado. Esse acordo União Europeia-Mercosur, no qual eu tive a sorte de participar no acordo entre o Parlamento Europeu e o que era a comissão da representação brasileira do Mercosur, que foi o embrião da sessão nacional do Parlamento do Mercosur, em 25 anos atrás exatamente, nós fomos para a Europa e conseguimos o primeiro acordo de cooperação entre as representações dos países do Mercosur
Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, e a delegação para os países de América Latina e Mercosul do Parlamento Europeu. Esse acordo foi o embrião do que posteriormente foi o Parlamento do Mercosul, do que hoje é o Parlamento do Mercosul, que é a união em alguns países com eleição direta, como o caso de Paraguai, não o caso do Brasil, onde são parlamentários nacionais que fazem parte do Parlamento do Mercosul, tem duas atribuições, ser parlamentários do Mercosul e parlamentários nacionais aqui no Brasil. Na Argentina são parlamentários do Mercosul e parlamentários nacionais são diferentes. Em Paraguai são parlamentários do Mercosul e parlamentários nacionais são diferentes. E em Uruguai são parlamentários nacionais e do Mercosul. Cumprem uma função, a mesma função, o parlamentar para as duas fases. Esse contrato, esse convênio de cooperação, como falei anteriormente, foi um convênio muito discutido na época por então deputado federal Paulo Borhausen e o saudoso deputado Júlio Redeker, que eram presidente e vice-presidente da seção brasileira da seção brasileira da representação brasileira no Mercosul, assim se denominava. E quem les fala foi secretário administrativo dessa representação em Montevideo, e tive a sorte de negociar na Europa, junto com colegas de Uruguai, de Argentina e de Paraguai, negociar o texto desse acordo que deu origem a esse acordo de cooperação que brindou assistência técnica para o que depois se formou, que foi o Parlamento do Mercosul. Por que eu faço referência a esse acordo? Faço referência a esse acordo porque a partir desse momento foi quando se iniciaram as negociações entre o acordo da União Europeia e o Mercosul. Um acordo que passou por muitos governos em todos os países, de várias tendências, de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, e que chegou a um bom final no ano passado, e que agora precisa do referendo jurídico dos países que fazem parte da União Europeia e o referendo jurídico dos países que fazem parte do Mercosul. Ele precisa ser internalizado, precisa ser colocado em vigor através de uma lei em cada um desses países. É um tratado internacional, e o tratado internacional, para ter validade, ele precisa se transformar em uma lei federal. A partir desse momento, quando os 4 países, no caso do Mercosul, hayan adoptado uma lei nacional e hayan depositado os respectivos instrumentos na cidade de Asunción, em Paraguai, onde se depositam os instrumentos constitutivos do Mercosul e os diferentes outros instrumentos, a partir desse momento o tratado começa a vigorar. Porém, também precisam colocar-se em vigor nos países da União Europeia. Em todos os países da União Europeia tem que ser aprovado. Então, por isso que esses países como a França, que são os mais resistentes, são os que podem demorar mais em colocá-los em vigor e poder, com isso, atrasar um pouco a entrada em vigor do acordo do Mercosul com a União Europeia. E por último, nessa quinta-feira, 10 de abril de 2025, aqui diretamente dos estúdios da Paraná Oficial, em Curitiba, queria fazer menção a uma matéria que saiu na imprensa essa semana e que não é menos importante, mas que passa desapercebida, seguramente em muitos casos aqui no Brasil, é que a direita e a esquerda fazem um acordo para governar a Alemanha e barrar a extrema-direita. Isso é muito importante, porque a preocupação maior
preocupação maior era que a extrema direita pudesse voltar a governar a Alemanha. O PSD de centro-esquerda e o SCU de centro-direita afirmaram nessa semana ter chegado a um acordo. Essa aliança tornará Friedrich Merz, líder da SCU, o novo chefe do governo alemão e barra a possibilidade da AfD chegar ao poder. Então é um acordo histórico e quando conservadores da SCU e da social-democracia da Alemanha apresentaram um acordo para formar um novo governo e a aliança tornará o seu líder político o novo chefe do governo alemão e barrará a extrema-direita do país europeu de chegar ao poder. O Merz venceu as eleições realizadas no país em fevereiro, mas não teve maioria no parlamento necessária. E desde então o líder conservador vinha debatendo alianças com diferentes partidos. Desde o início, Merz negou que se aliaria com a extrema-direita, que vinha dialogando com o Partido Social-Demócrata para formar um novo governo. E Merz é um político experiente que faz parte da ala mais radical do Partido Conservador Alemão. E por sua postura chegou a romper com a ex-canciller Angela Merkel, que integrava a ala mais centrista da CDU. O futuro chanceler vem sendo muito criticado na Alemanha, dentro de suas próprias fileiras, por ter reformado o freio da dívida que limita a capacidade de endividamento do país para gastos militares e regionais, apesar de ter prometido não mexer nisso. Isso daqui é um assunto muito importante porque é o seguinte, é a primeira vez na Alemanha que depois da Segunda Guerra Mundial se aumentam os gastos em armamentos. Isso daí corresponde, não vamos chamar a uma exigência, mas sim a um compromisso por parte da União Europeia, através do seu braço armado, a OTAN, de aumentar os gastos militares. Recordemos que a OTAN é uma das forças que está na guerra da Ucrânia e da Rússia, nesse momento apoiando as forças de Kiev e com um desgaste de armamentos muito grande. E os Estados Unidos impõem de alguma maneira ou exige de alguma forma que os gastos militares sejam aumentados para que a própria OTAN tenha maior capacidade de resposta a essas situações como a que tem acontecido com a guerra da Rússia e a Ucrânia. Essas são, nessa tarde, final de tarde desta quinta-feira, 10 de abril, as principais notícias que nós temos internacionais do mundo. Nós hoje não trouxemos nenhuma notícia sobre o Paraná, nenhuma entrevista. Sí, vamos a hacer la próxima semana como a gente faz normalmente, pero esta semana hemos preferido dedicar durante bastante tiempo ao tema do tarifazo, ao tema da CELAC e ao tema da Alemanha e seu novo governo. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, na mesma rádio, no mesmo programa Paraná Internacional.